E aí, minha pessoa mais querida, como é que você tá? Tá tudo bem aí? O dia tá sendo bom, a semana tá sendo boa, o mês tá sendo aquele mês legal, você tá conseguindo evoluir bastante por aí, tá tudo bom? O que eu quero falar hoje é uma reflexão simples, mas profunda, tá bom? Pra galera que segue bastante o espiritismo, coisa e tal, a gente já tem essa noção, assim, mais ou menos, de que o corpo e o espírito são duas coisas diferentes, tal. Mas entre a gente saber e a gente praticar, vai um pouco além, né? Mas eu acho que se você separa essas duas coisas, o vídeo vai ser importante para a gente trazer isso para nossa consciência material, para nossa realidade palpável, para a gente conseguir pegar isso na mão e conseguir levar isso um pouco adiante, porque é muito difícil, cara. O corpo é o corpo, eu sou eu tenho o corpo ou eu sou o corpo? Essa é a discussão de hoje. Se você tá afim aí, deixa o like, se inscreve no canal, dá um apoio aí. Este ainda é um dos vídeos de teste que eu tô fazendo, mas o tema aí é bem interessante, é um pouquinho complexo, ele tem vários desdobramentos aí, então o vídeo vai ser um pouquinho mais longo aí. Eu tenho até uma colinha aqui pra você ver que o negócio tá sendo feito no esmero aqui, para não esquecer. Então eu vou aí começar com uma fala, tanto do querido professor Luiz Roberto Matos. Beijo, professor, eu tô sempre nas lives aí quando eu posso não posso eu pego depois. E eu acho que o Ramatiz também falava isso, que é o tal do escafandro de carne. O que é um escafandro? Você lembra daqueles desenhos animados que o cara botava toda uma roupa assim de metal, não sei o que, com aquele tubinho saindo da cabeça, aí ele entrava na água e não sei o que. Aí no Scooby-Doo mais clássico tinha o escafandro que andava sozinho e atormentava a cidade, coisa e tal. É aquele negócio, é aquela roupa que a pessoa veste para descer aquele meio inóspito e maravilhoso, para ter uma experiência, para aprender, mas ela não consegue ficar lá, ela precisa de um aparamento especial. Esse é o escafandro. Só que o escafandro, como é uma tecnologia muito antiga, não é aquela coisa que a gente usa hoje, aí uma roupinha legging, aí põe um tanquezinho nas costas, desce com snorkel, maravilha. Não, aquele treco pesado, você não consegue andar com aquilo. Legal? Não é inteiramente de metal, mas a cabeça é de metal. E aí é pesadão, cara. Pra você andar no fundo do mar, assim, como se estivesse andando no menor gravidade. Só que o paralelo que tanto o Ramatiz, se você estiver enganado, você deixa aí nos comentários, tá bom? Mas principalmente o professor Luiz Roberto Matos fala pra gente, o paralelo é que o corpo é o escafandro feito de carne do espírito, para o espírito poder descer na materialidade e fazer as suas pesquisas, fazer os seus experimentos, fazer o seu aprendizado, viver num meio que não é próprio dele, porque o espírito não é material. Só que aí eu vou um pouco além, né? Um pouco além que eu digo, sigo a linha de pensamento, né? Para dizer que não somos o espírito tampouco, e não somos tampouco a consciência. Quem aí conhece o canal da Laís César? Laís César, eu acho, que é do Espaço Essência. Quem aí conhece? Levanta a mãozinha e deixa o like. Aproveita que a mão tá levantada, deixa o like aí. Quem conhece lá o canalzinho dela? Mó canal bom da peiga, velho. Ela atua mais no Instagram do que no YouTube, mas tudo que ela posta é maravilhoso. O que ela fala pra gente? Somos essências. Não somos consciência, não somos espíritos, não somos corpos, não somos pessoas. Somos essências. Nós somos uma essência que veio de uma essência principal, veio de uma energia principal, primordial, o famoso Criador. E esse Criador gerou uma essência, uma expressão essencial de si mesmo, e essa expressão é que nós somos. E aí a gente se individualiza, aquela história toda, a gente começa de baixo para voltar para
cima, aquela poesia que Deus fez sobre a vida, sobre a qual ainda nenhum de nós tem muito domínio dos porquês dessa descida para esta subida e tudo mais. Mas a ideia é que somos essência. É isso que nós somos. Nós somos... Sabe quando você está lá no seu centro e você se desconecta de tudo? Eu não sou o meu corpo, eu não sou o espírito, a minha consciência é uma ferramenta, não sei o quê. Não sei se você já chegou nesse estado. Eu tenho a impressão de que quando o professor Luiz Roberto Matos, eu acho que é Samadhi que você chama, professor? Quando a gente entra naquele estado meditativo, que a gente se conecta com o todo, se conecta com a mente, é isso que eu estou chamando de essência. É quando a gente sente aquela essência do todo dentro da gente, quando a gente sente que é uma unidade do todo, que faz parte, mas ainda sou eu. Essa é a nossa essência. É isso que, pelo menos até onde as minhas investigações foram, é isso que Deus criou, que somos nós. Certo? E deixa eu olhar minhas anotações aqui. Então a gente tem que ter noção, cara, que a gente não é o nosso corpo. Não sou matéria, eu sou uma essência. Eu sou uma essência, eu me expresso através da minha consciência, que se expressa através do meu espírito, que se expressa através do meu corpo. Olha quantos passos, e isso eu tô enxugando, né? Olha quantos passos tem desde você, essência, até o seu corpo. Então, o que a gente tem que ter em mente? Vamos parar de falar, eu estou doente, eu tenho cabelo longo, minhas unhas estão compridas, eu preciso fazer a minha barba. Olha, eu estou bebendo água. Bom, vamos falar, o corpo precisa de água. Preciso cortar as unhas do corpo. Eu deixei o cabelo crescer, coisa e tal. São coisinhas simples que a gente troca uma palavra, a gente desapropria do eu, do meu. Porque o corpo é emprestado, cara. Você chegou aqui, você agregou um pouquinho de matéria lá, tua mãe te ajudou a agregar um pouquinho de matéria para fazer um corpo. Aí depois você sai agregando matéria por você mesmo, comendo o que vinha pela frente. E aí você foi agregando matéria que não era sua, o meio te emprestou, na maioria das vezes era de um boi, de uma vaca, de uma galinha, de um milho, de uma batata, era deles. Que nem era deles, era do chão, era da terra, que não era da terra, era do sol. Não era do sol, era da nuvem de matéria primordial, da qual o sol se formou. Não era da nuvem, era do universo. Também não era do universo, era da grade energética que forma todos os átomos. Ou seja, a matéria pertence a Deus. Está além de nós. Nós a agregamos para nos formar, para nos expressarmos no mundo das formas. Então, quando eu digo que eu sou a matéria, que a matéria é minha, isso gera uma pessoalidade, isso gera um pertencimento, uma conexão forte demais. Principalmente que a gente já vem falando isso desde a infância e tal. Meu corpo, meus olhos, o meu óculos, o meu celular, o meu sofá, a minha câmera, a minha vida material, o meu dinheiro não é meu. É uma ferramenta que eu uso, está emprestado. Então vamos tirar o meu, vamos tirar o eu da matéria e vamos tornar isso sempre uma terceira pessoa, o máximo que a gente conseguir. Começa fazendo isso pelo pensamento. Bom? Começa pelo pensamento, exercita. Quando você se lembra, você evita, você faz essa diferenciação. Aí, dentro da sua mente, você tem que se organizar, né? Eu não posso entrar aí para te ajudar.
Eu também tô no exercício, também faz 20 anos que falo meu corpo, minha cara, meus dentes, meus braços. Faz 20 todos os anos que eu falo esse tipo de coisa, já tá mais enraizado do que não sei o quê. Então eu também tô na luta aí, tô na luta. Não, você não está sozinho na luta, estamos todos nessa luta aí. De vencer, de ultrapassar a matéria. Quem não tá na luta? Olha lá, o cara tá sentado aí do meu lado. Espírito, que eu chamei e falei pro espírito, olha, eu preciso fazer um vídeo aí pro canal, dá uma mão. Você que é mais evoluído aí, dá uma mão. Eu nem sei se esse espírito sentado ao meu lado, não sei nem se ele tá aqui do meu lado, e também não sei se ele já se livrou da matéria, não é? Às vezes pode ser que também não. Pode ser que seja alguém que ainda precisa encarnar como eu e você. Então é um processo de muitas vidas, e essa é uma pequena ferramentinha que eu encontrei pra gente ir se livrando da matéria. Não é meu, não tem nada a ver com isso, eu só tô dando utilizado aqui rapidinho. Peguei por 50, 70 anos emprestado aqui, eu já tô devolvendo pra biblioteca, tá bom? Deixa lá. E junto do corpo, tem a experiência de estar no corpo. Esta não é a vida, esta não é a realidade principal. Eu acho que estudando desdobramento, tanto com o professor Luiz Roberto Matos, quanto com o Saulo Calderon, Breno Costa, eu ia falar Bruno Costa, Breno Costa, e muitos outros aí que estão postando na internet, e eu tenho estudado desdobramento, eu acho que eles trazem muito dessa riqueza de perceber que esta presença agora, esta realidade, é um teste. Sabe quando dizem estamos numa simulação? É bem isso. A materialidade é uma simulação, é um joguinho no qual a gente entra como espíritos para aprender alguma coisa. É um jogo educativo, cara. Um jogo educativo que você entra para aprender alguma coisa, para você vencer os desafios de lá e passar de fase. E uma hora o jogo acaba. Uma hora sua ficha ali acabou, sai da fila, volta pro final da fila. E é isso aí, acabou suas fichas, meu filho, acabou, volta pro final da fila. Se você não aprendeu o que você tinha que aprender ali no jogo. Tem duas máquinas, assim, uma fila enorme. Entendeu? Eu tô brincando, tá? Tem duas máquinas, não é uma máquina. É um nível tão elevado de tecnologia, o mundo material, que vai além do que a gente atualmente chama de tecnologia, mas é uma simulação. Dizem nos States aí da vida, eles chamam de sandbox, caixinha de areia. Você brinca na caixinha de areia, lá eles têm mais essa cultura de brincar no cercadinho de areia quando é criança. Aí você deixa a criança lá para ela brincar com areia, fazer construção, mó legal. Então é esse conceito de caixinha de areia. A gente vive aqui numa caixinha de areia. Tem o detalhe, a gente não tá na caixinha de areia o dia inteiro. Tem uma hora que você deita, o seu corpo, você não deita. Você deita o seu corpo. Deitou o seu corpo, dormiu o seu corpo, você desligou o seu corpo. Na hora que o seu corpo desliga, você volta pro mundo real, cara. Você volta a se achar no mundo real. Ah, eu sou esta pessoa. Por isso, muitas vezes, eu tenho dificuldade até em entender o que os professores de desdobramento falam, que eu aqui, eu lá, é a mesma pessoa. Eu acho que, assim, a nível de personalidade, a nível de lucidez, a nível de clareza mental, ok. Mas tem uma girada de chave aí. Principalmente eu acho que quando a gente não lembra da experiência, quando a gente não está com a lucidez aqui e lá, certo? Então, quando a lucidez de lá não está conectada no cérebro, eu acho que a gente muda um pouquinho, sim. Eu acho que a gente expande um pouquinho os nossos horizontes. A gente sabe das nossas obrigações lá. A gente sabe quem a gente conhece lá. A gente sabe qual é a nossa vida lá durante a noite. Pensa, o recomendado é dormir 8 horas por dia.
São 8 horas por dia que você vive uma vida que o seu cérebro não lembra. Mas você lembra. Tá aí dentro faz parte da sua consciência que você maneja com a sua essência. Faz parte da sua consciência aquelas 8 horas de sono que você ainda não é capaz de trazer para o seu corpo físico. O que está no seu cérebro é pura e tão somente aquilo que você conseguiu gravar no seu cérebro. Normalmente, são as impressões que o seu cérebro conseguiu recolher do mundo físico, passar para você. É isso que fica gravado lá. Fazer o contrário, trazer as suas experiências para o cérebro físico, é danado de difícil, cara. É muito difícil. Faz anos. Faz acho que 1 ano e meio já. Se eu não contei errado. Que eu tô tentando ter a projeção clássica. Que eu tô tentando ter uma lucidez de verdade. Falando, não, estive lá. Eu lembro. Entendeu? Ou melhor, olha aí, eu já me pegando no erro aqui. Consegui trazer pro corpo a experiência de lá. Não consegui ainda. Só consegui sonhos, mais ou menos, que tem uma curva ali de onirismo alta, alguma coisa assim, simbolismos, mas não consegui trazer, apalpar a consciência que eu tenho lá, não consegui trazer essa memória para o meu corpo físico ainda, e tenho certeza que eu vou apanhar mais uns 2, 3 anos ainda até conseguir fazer esse processo. Então é muito complicado, cara. Ó, tá chovendo aqui dentro, mas eu vou deixar chover aqui dentro. Tá chovendo hoje, vou deixar chover aqui dentro. Então, a ideia é que esta experiência que nós estamos tendo aqui é só isso. É uma experiência, não é a única. É uma experiência de várias que a gente tem. Se a gente pega o livro lá do Robson Pinheiro sobre desdobramento, ele fala pra gente que existe o desdobramento em corpo etérico, em corpo espiritual, aí em corpo mental, aí em corpo mental superior. Cada vez que você acessa um desses corpos, é uma experiência diferente. São outras experiências, ou seja, já temos 5 categorias aí que a gente conhece de experiências. A experiência física, a experiência etérica, a experiência espiritual, a experiência mental concreta, a experiência mental abstrata. E quantas mais não deve ter que a gente desconhece? Quantas mais deve ter que muitas vezes a gente tem aquela experiência, mas não consegue trazer para os nossos corpos, para os nossos veículos de manifestações. Então não estão 100% em todas as partes da nossa consciência. Não estão. Pensa no cérebro. Pensa no cérebro como se ele fosse um HD, um SSD, um cartão de memória. O cérebro é isso. Ele vai guardar uma memória. Você pode até instalar um programa lá naquele cartão de memória. Instale um sistema operacional naquele HD. Vai fazer um monte de função. Vai fazer um negócio muito inteligente do caramba lá. Vai fazer, vai acontecer. Aí você vai abrir um programinha de 3D. Aí você vai abrir um negocinho de programação lá. Aí você vai abrir uma planilha do Excel. Você vai fazer, isso vai acontecer. Mas onde é que você tá? Você tá lá no HD? Você não tá no HD. Você tá lá operando um computador que gera impressões naquele HD para você fazer um determinado serviço. Para você fazer uma determinada função. Um determinado trabalho. Um determinado aprendizado. O seu cérebro é o HD, o seu corpo é o computador, que vai fazer todas essas funções, que vai rodar o programa, que vai fazer os cálculos. Fazendo esses paralelos, a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona essa realidade da gente. Tá bom? E por último, eu acho que eu já falei um pouquinho disso, mas é a gente trazer essa postura, né? Entender esses paralelos
e pegar essa postura de que eu não sou o corpo, essa experiência não é a única. Eu tenho outros corpos, eu tenho outros veículos de manifestação da minha essência, da minha consciência, e neles eu posso me expressar e ter experiências que fogem ao nível da experiência deste corpo sobre o qual eu estou atuando no momento. Toda vez que você quiser ter maior lucidez, toda vez que você quiser ter maior consciência, pense que você está num escafandro de carne. Pense que você está operando um robô. O corpo é um robozinho, é uma máquina que você está operando neste exato momento para fazer o que você combinou de fazer antes de assumir a responsabilidade de construir aquele robô e de atuar com ele sobre as demais essências, sobre as demais consciências ao seu redor que estão dentro dessa caixinha de areia que a gente chama de fisicalidade. Lembrando, tem espírito já desde a época de Allan Kardec falando que o que a gente chama de fisicalidade, eles também chamam de fisicalidade. Mas o que a gente chama de espiritualidade, eles ainda chamam de fisicalidade, porque para eles é muito denso ainda. É muito, muito palpável, muito físico. Então o que a gente chama de fisicalidade pode não ser fisicalidade para outros. O que a gente chama de espiritualidade, com certeza, não é espiritualidade para outros seres mais adiantados, com a consciência mais trabalhada em favor da essência do que a gente. A evolução, no meu entender pessoal, é você trabalhar a sua consciência em favor da expressão da sua essência. O seu espírito é um dos meios de manifestar esta consciência e esta essência. Enfim, é complexo. Eu não vou falar que eu entendo tudo disso, não. Eu entendo lá o último dos últimos grãos de areia, lá no final da praia, entendeu? É aquele grão de areia que ficou preso no meio das pedras, ele nem chegou na água ainda. É isso aí que eu entendo, mas eu junto o meu grão de areia, junto o seu, a gente vai fazendo uma praia de pouquinho em pouquinho. Tá legal? E a última dica que eu queria falar, pega aí, ó, aí é a longo prazo, sabe? É um experimento que eu gostaria muito de fazer. Eu acho que a gente está caminhando para essa revolução como humanidade, como uma coletividade, como uma sociedade. A gente está caminhando nesse sentido. Então vamos caminhar de maneira consciente para esse objetivo. De entender que o corpo é uma coisa e eu sou outra coisa. E eu habito o corpo e etc. Essa reflexão toda. Tá bom? Então, o experimento que eu quero fazer é ensinar isso para as crianças. Pega as suas conclusões disso, pega o que você entendeu disso e dá mais mastigadinho que você conseguir aí para as crianças que você tem acesso e oportunidade de colocar isso. O mais fácil é fazer com seus próprios filhos, né? O filho dos outros você tem que entender o paradigma dos pais para não agredir o paradigma da criança. Quando você é o pai, o seu paradigma já é o paradigma que o seu filho vai ter, né? Que o corpo do seu filho vai ter, e por conseguinte o que a pessoa ali dentro daquele corpo vai achar que tem enquanto está dentro do corpo. É complexo isso. É meio confuso ainda. Então não saia por aí agredindo paradigmas dos outros, mesmo que seja um paradigma do corpo físico. Não saia por aí agredindo o paradigma dos outros. Isso gera trauma, isso gera dificuldade na evolução da pessoa. Seja consciente, não force, mas à medida do possível da situação, à medida do possível da criança, dos pais da criança, tenta passar essa consciência um pouco adiante, porque eu acho que isso vai facilitar muito a nossa evolução como sociedade daqui por diante. Já tem muita criança que sabe disso
3 milhões de vezes melhor do que eu, você e o Roberto Matos, que estuda isso a vida inteira. Acho que faz umas 5 vidas seguidas que o Luiz Roberto Matos está estudando isso daí. Tão bom que ele é. Ele diz que ele está desde o Egito estudando isso e ele está zilhões de anos-luz e tem umas crianças aí que dá de 10. Tem criança que você vendo os olhos dela e ela continua conseguindo ler o livro na frente dela. É mó bizarro. Então, tem criança chegando aí que já está no outro patamar. A gente vai ter que aprender com elas. Mas, para essas crianças como eu fui, como você provavelmente foi, que ainda está, né, achando que eu sou o corpo, etc., tenta plantar aí uma sementinha que o resto da vida fica muito mais fácil. Quando você descola você do corpo, não importa que venha doença, não importa, faltou dinheiro, eu procuro em algum lugar. Não tem problema, é o corpo, não sou eu. O corpo vai dar uma sofrida ali, vai dar uma repercussão em mim, mas não tem problema, rapidinho a gente resolve isso daí. Não tem problema, a gente vai, a gente busca, a gente faz. Isso gera uma outra mentalidade de potência, de que você pode tudo. Eu não sou o corpo é uma ferramenta, uma potência gigantesca na nossa mão. Então a gente pode fazer com ele tudo que a gente sonhar, tudo que a gente quiser. A gente literalmente forma o nosso corpo cada vez que a gente come, cada vez que a gente pensa alguma coisa, cada vez que a gente penteia o cabelo. A gente forma o corpo e a gente dá molde a essa ferramenta tão impressionante que Deus e as consciências mais adiantadas do que as nossas colocaram nas nossas mãos. Então vamos ter mais esse entendimento, que é uma ferramenta que a gente pode usar para tudo. Quanto menos a gente se colocar no lugar do corpo, menos a gente vai sofrer com a materialidade, mais utilizados a gente vai conseguir ficar. Tá legal? Já deu meia hora de vídeo aí. Valeu pela reflexão. Deixa um likezinho se você gostou aí. Deixa um comentário. Se eu brisei demais, você me fala aí. Se eu falei abobrinha, você me fala aí. Se você chegou a outras conexões mentais com isso, você me fala aí nos comentários também, por favor. Me ajuda a entender as últimas consequências desse pensamento, dessa realidade que a gente vive e não vive. Que a gente vive sem viver e entende sem entender. Não é? Então é isso. Beijos e vejo vocês no próximo vídeo. E espero não ter passado vergonha na internet. É isso aí. Valeu.